A minha parte, assim, da juventude, nós também não tínhamos, assim, muita coisa para fazer. Mas o jardim, a nossa praça central, era muito movimentada. A gente falar hoje é até meio engraçado. Os bancos eram super disputados. Era assim, a gente ficava passeando em torno da praça. A hora que via alguém levantar, a gente corria para pegar o lugar no banco, porque os bancos eram disputados de tanta gente que tinha. Era bem legal. Hoje em dia a gente não vê isso. E a avenida aqui, Avenida São Paulo, ali a padaria, a gente andava. E eu, na época de salto alto, que hoje não aguento mais nada, andava para cima e para baixo. Ficávamos desfilando na avenida, para cima e para baixo. Então foi assim. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte assim de estudo. Quando resolvi estudar, então era uma época assim meio difícil, não tinha transporte, mas eu fiz a escola, né, na época, educação artística. Aí, como eu falei antes, estudei no Aristides e trabalhei em várias escolas, no Barbieri, né, fora daqui também. E depois me efetivei no Aristides, a escola Aristides, né, o colégio, que já era Aristides, né? E trabalhei 37 anos, onde o município, escola estadual, mas o município sempre assim ajudou muito. Como a minha parte era de arte, graças a Deus, a cidade, a gestão sempre assim ajudou muito a gente a levar os alunos para São Paulo, para museus. Então o que você falou? Eu levava no Museu de Arte de São Paulo. Inclusive, algumas vezes eu fui junto, né? Na Pinacoteca. Na Pinacoteca. No Museu de Arte Moderna, lá no Ibirapuera. Em bienais de arte que tem em São Paulo. Isso. Na Sala São Paulo, a Rosa levou os alunos, né, para apresentação. Ela fez o curso para ir na Sala São Paulo. Já pensou a dificuldade? Sair de Herculândia para fazer o curso em São Paulo, se preparar para depois levar os alunos. Ele levou no aeroporto também. Eu lembro que eu não fui numa viagem, estava aqui em casa. Os alunos me ligam de manhã: Adorno, eu estou aqui no aeroporto. Adivinha quem está do meu lado? Era aqueles dois irmãos, bem magrinho, que ri à toa. É conhecido. É cantor sertanejo. Não é Rick Renner, não. Não. É os dois irmãos. Inclusive, ele assim tirava tanto sarro que ele falou assim, eu falei assim, olha, que a menina me falou, a filha do Doca me falou assim, é fulano, eu, né, a dupla, né, eu falei assim, eu tô aqui do lado do fulano. Ele falou assim, não, eu sou o Christian e Ralph. Christian e Ralph. Todos daqui do lado do... Qual que é o gozador? Christian? Eu tô aqui do lado do Ralph, né? Aí, não, eu sou o Christian. Ai, minha cara caiu, né? Eu nasci em 1956, na Ponte Preta. Esse bairro é uma divisa do município de Herculândia e Pompeia, onde hoje o pessoal chama de Fazenda Santa Inês. Essa Fazenda Santa Inês é parte da antiga Fazenda Santa Inês,
e parte da propriedade que era do meu avô e de outros sitiantes que tinham ali na redondeza. Estudei em escola rural até o 3º ano. Depois fui estudar em Pompeia. Na minha infância eu me recordo bem das vindas para Herculândia, às vezes para vir no açougue, ou mesmo para ir para Tupã, ou para ir para Pompeia, porque as estradas de Herculândia, as estradas rurais, sempre foram assim, consideradas as melhores estradas rurais da região. Então, quem tinha carro naquela época, normalmente tinha jipe, ou tinha caminhonete, ou trator, usava Herculândia para chegar até a sede do município, para posteriormente pegar a rodovia e seguir o destino. Eu me recordo assim, de Herculândia por volta de 1965, 66, teve uma festa do peão no campo. Eu me recordo isso perfeitamente. O campo, ele era no sentido contrário, não era no sentido que é hoje, que era as traves assim, era ao contrário. Eu me recordo bem assim da pega na leitoa, soltava uma leitoa assim, encebada com cedo, para os doidos que quisessem e fossem lá pegar essa leitoa. E eu já tinha também visto essa situação lá em Tupã. Eu acho que era moda daquela época a pega da leitoa encebada, principalmente no período da tarde. Então isso é uma festa do peão assim, lá dos anos 60 que eu me recordo aqui em Herculândia. Mas eu me recordo assim, né, de jovens, nós íamos muito no jardim, passeava muito no jardim, e era a época do regime militar também nesse tempo. Não sei se as pessoas se recordam, mas era a época do regime militar. E nós estávamos sentados na Avenida São Paulo, e eles passou o quê? O carro da polícia. Porque um monte de jovem, o cabelo nosso era enorme. A gente usava cabelo nas costas, enorme. O cabelo era muito enorme. E a gente sentado, a polícia passou e falou, vai sentar na rua. Nós ficamos tudo com medo, tinha medo, porque a repressão era muito violenta, né? E os militares, então, tanto na Polícia do Estado de São Paulo como a nível federal, a gente tinha, ninguém era aberto para criticar uma gestão de um governador, do presidente, ninguém falava nada. Tinha que ser tudo lindo, maravilhoso. Então, com todos esses movimentos que aconteciam no Brasil e no mundo, teve um movimento black. A família Popa, eles são afrodescendentes, né? E eles usavam o cabelo black. Nossa, quando eles subiam da casa deles, era parada na cidade, porque o cabelo era assim, sabe, aquele black tipo Tony Tornado. E assim, nossa, era muito interessante, porque eles chamavam a atenção na cidade, onde eles iam, eles eram bastante irmãos, né? Então eu andava com eles, e eles tocavam música, a gente cantava à noite, tocava violão lá na casa deles. Eu tocava, né? Cantava junto só, né? Mas eles faziam música, tiravam música. Eu lembro que um amigo nosso, do 3º colegial, o pai dele é o Américo Ferreira, que tem aquela ruinha ali, a travessa, Américo Ferreira. Eles eram donos da máquina de café, onde hoje é o almoxerifado da prefeitura, tá? Santa Mandaré. E ele cantava, o Michael Jackson estava começando, era pequenininho assim, o Michael Jackson. E ele cantava Bin assim, perfeitamente, sabe? Bin do Michael Jackson, né? Isso era nos anos 73, mais ou menos. E os Popa, então, o black, minha filha, era parada federal. E nós também com o cabelo comprido, um amigo meu, nós fomos num forró, não sei na onde, ali perto da caixa d'água. E um rapaz chegou atrás dele e falou, vamos dançar? Eu sou homem. Então, era assim, acho que dava um pouquinho, muito cabeludo, né? O cabeludo comprido. E uma coisa interessante a ser lembrado é o que os jovens faziam no final nos anos 60 e início dos anos 70. Existia o Herculândia Clube. Não é esse clube que está aí, nem o outro clube que está aí. É o primeiro clube que tinha. Era um clube, ele era, se de frente, ele era comprido, o palco era lá no fundo, ele era de alvenaria, ele tinha um porão, ele tinha 2 salas à esquerda, tinha uma escada para subir, tinha entre o bar e a pista de dança, tinha um desnível mais ou menos de uns 10 centímetros, ele era de madeira, o chão de madeira. E lá que a juventude ia, nós íamos praticamente todos os dias no clube. Lá tinha uma mesa de ping-pong, tinha a sonata, né, que colocava as músicas lá dos anos, final dos anos 60, anos 70. Eu ouvia muita música internacional, né, da moda. Eu tinha vários cantores, mesmo cantores brasileiros que punham nome
de americano só para parecer americano, mas nada era mais que brasileiro, de tanto era um modismo da época. Então nós frequentávamos o Herculândia Clube. Aí depois aquele clube foi demolido, foi feito um outro clube que ficou alguns anos aí, depois foi demolido, e durante a minha gestão, que foi de 2005 a 2012 como prefeito, nós conseguimos construir esse prédio que hoje funciona, o Clube João Moreira Médio, que é o antigo Herculândia Clube. Isso é uma coisa interessantíssima que o Milton Nascimento colocou até num disco dele. O Milton Nascimento esteve em Herculândia. Ele relata que ele dormiu até na cadeia, que a polícia liberou uma cela, que eles não podiam pagar hotel, que aqui em Herculândia naquela época tinha 3 hotéis. O Brasil, uma pensão e o Hotel Central. Mas eles acho que não podiam dormir, então esses caras dormiram numa cela cedida pela Polícia Civil do município, Polícia Civil do Estado cedeu uma cela, e o Milton Nascimento. Deve ser bem início dos anos 60, isso aí que o Milton Nascimento esteve aqui em Herculândia. Está na contracapa do disco dele. Outro acontecimento que assim, nos anos 60 e 70, acontecia muito em Herculândia, era o tradicional baile da cidade. Era o baile que fazia no clube, ia o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e toda a família herculandense, na comunidade herculandense, ia para o baile da cidade. A Rosalba Sebastiana Média Adorno era a baliza da fanfarra da escola do Ginásio Estadual de Herculândia. Aí, nesse terreno baldio, onde foi construída a escola Aristides Rodrigues Simões, aquele bambu lá em cima é onde é o estádio municipal. Hoje, academia ao ar livre. Mais para cá, no canto direito da foto, a gente vê a tabela de uma quadra. Era uma quadra antiga que existia aí no final dos anos 60, início dos anos 70, que usava para... Ela era iluminada. O pessoal jogava futebol de salão à noite, muitos campeonatos eu assisti aí. Nessa foto, ao fundo, a gente vê a granja, que era a granja do seu Leandro Martins de Almeida, que ela ficava entre a rua, aquela rua próxima ao Laticínio, em frente à Casa dos Popas, onde mora a Silvia Braga na esquina, até na esquina da NEI embaixo, todo aquele quarteirão era uma granja. Esse aqui deve ser final dos anos 1973. Esse aqui é um grupo de jovens de Herculândia, junto com a família Popa. Esses que usam black aqui são todos da família Popa. E estou eu no meio aí, e mais o Paulinho, o Neto, o Hélio Donizete, o Máximo Amici, que era ex-genro do Popa, e a família Popa. E em cima nós temos um quadro em branco. Esse é o grupo Movidos a Álcool. Era um grupo carnavalesco de Herculândia. Ele é dos anos de 1970, carnaval de 1979. Esse carnaval foi realizado lá na creche, lá em cima. Lá fazia carnaval também, e bom. Esse carnaval, o grupo Movidos a Álcool, aqui em Herculândia, quem não sabe, tinha uma escola de samba. A escola de samba desfilava junto com a escola de samba de Tupã, na avenida. E o grupo Movidos a Álcool foi desfilar lá em Tupã.